Capítulo 23 Insurreição, 2. Sim. Amanhã de manhã, todo mundo do clã Xiao irá se reunir aqui. Eu prometo que ninguém estará faltando. Xiao Yunhai prontamente prometeu. Ótimo. Nosso tempo realmente é precioso, nos apenas temos amanhã. Eu não quero que tenham nenhum imprevisto. Xiao Guangyun disse indiferentemente, então inclinou sua cabeça. Vocês todos são descendentes do estimado Elder Ge, é apenas natural entregarmos um presente. Xiao Bea, entregue o presente. A pessoa chamada Xiao Bea deu um passo à frente e com um rosto de indiferença colocou uma caixa de madeira em frente de Xiao Yunhai. As mãos de Xiao Yunhai tremiam enquanto ele recebia a caixa com uma expressão aterrorizada em seu rosto. Eu agradeço, aceita Xiao por esse presente. Estou muito agradecido. A coisa dentro da caixa é chamada pó para abrir o profundo. Isso pode limpar as profundas veias, permitindo que a pessoa cultive muito mais rapidamente por um certo período de tempo. Isso também tem um efeito restaurativo muito bom nas profundas veias que foram danificadas por qualquer razão. Mesmo entre a nossa seita Xiao, isso é considerado um medicamento muito efetivo. A implicação era que, desde que era uma medicina efetiva da seita Xiao, então para eles, seria considerado um elixir mágico de primeira categoria. Isso também tem um efeito restaurativo muito bom para profundas veias que foram danificadas por qualquer razão. Essa sentença causou a expressão do até então silencioso Xiao Lai para repentinamente ter uns espasmos. Seus olhos emitiram uma luz estranha, mas então ele imediatamente suspirou enquanto sua expressão se tornou vaga. Xiao Yunhai colocou cuidadosamente a caixa de lado, e então disse com o rosto cheio de gratidão, já que é uma medicina da seita Xiao, então os efeitos devem estar longe da minha imaginação. Eu não sei como o nosso clã Xiao será capaz de pagar esse grande favor para o jovem mestre, já que o jovem mestre não precisa descansar. O que acha de eu pedir para algumas pessoas pegarem os cavaleiros para dar uma volta em nosso clã Xiao ou na cidade Nuvem Flutuante? Embora seja uma cidade pequena, nos temos alguns lugares que farão seus olhos brilhares. Vendo que Xiao Guangyun não balançou sua cabeça, Xiao Yunhai imediatamente foi até Xiao Yulong e o arrastou com ele. Esse é meu filho, Xiao Yulong. Sua idade é a mesma que a do jovem mestre Xiao. Por que ele não leva todos para fora para um passeio? A intenção de Xiao Yunhai era bem clara. Ele queria, o tão rápido quanto fosse possível, que Xiao Yulong fosse o primeiro a se misturar e se tornar familiar com Xiao Guangyun. Então seria possível que ele ganharia a proteção de Xiao Guangyun quando ele fosse selecionado para a seita Xiao, e ainda subindo sua posição rapidamente. Esse baixo servente é Xiao Yulong, para ser capaz de testemunhar a elegância dos nobres convidados da seita Xiao é a minha maior sorte. Xiao Yulong deu um passo à frente, com seu rosto humilde e modesto. Xiao Guangyun deu uma olhada em Xiao Yulong e disse indiferentemente, está bem, então nos leve para uma caminhada. Eu tenho ficado apenas em lugares populares por um bom tempo, não é ruim dar uma olhada nas áreas remotas. O resto de vocês podem saírem. Eu não gosto de ser seguido por tantas pessoas. Eu irei encontrá-los quando eu precisar de vocês. Sim, sim. Xiao Yunhai prontamente respondeu e concordou. Se os cavaleiros precisarem de qualquer coisa, então por favor podem dizer a qualquer um aqui. Por favor cuidem muito bem desses convidados honrados. Sim, pai. Xiao Yunhai e os 5 elders saíram respeitosamente. As pessoas da seita Xiao chegaram mais tarde do que o esperado, então naturalmente o assunto principal seria discutido no dia seguinte. Xiao Yulong ficou ao lado de Xiao Guangyun e o reverenciou, mostrando uma atitude relativamente humilde.
Seu rosto revelava um sorriso. Jovem mestre Xiao, embora essa cidade nuvem flutuante seja pequena, mas tudo o que pensa essa cidade tem. Eu não sei, o jovem mestre Xiao quer primeiro experiência um belo cenário, comidas deliciosas, ou, lindas mulheres. Vendo o sorriso vago no rosto de Xiao Yulong, os olhos de Xiao Guangyun brilharam, seu rosto também revelou um leve sorriso como um homem. O que você escolheria como a primeira experiência? Como Xiao Yulong não poderia saber que tipo de pessoa ele era pelo seu rosto pálido. Ele imediatamente deu um tipo de risada e disse: você pode dizer que o jovem mestre é um verdadeiro homem apenas com um olhar. Como um verdadeiro homem, obviamente devemos experienciar primeiro as coisas que verdadeiros homens gostam. Embora nossa cidade nuvem flutuante seja uma cidade pequena, nossa Casa da Fragrância do Paraíso é muito conhecida. Muitas pessoas viajam centenas de quilômetros por causa da reputação dessa casa. Vamos primeiro dar uma passa lá. Você, garoto, é bem sensível. Xiao Guangyun, seus lábios se curvaram, e ele olhou para os olhos de Xiao Yulong por um momento. Vamos. Os passos de Xiao Yulong eram rápidos enquanto ele andava na frente mostrando o caminho. Quando eles estavam saindo, a figura de uma linda garota apareceu na linha de visão de Xiao Guangyun. A figura da garota estava se movendo maravilhosamente e delicadamente ao extremo. Olhando de longe, o físico dela era tão gracioso que simplesmente era difícil de descrever. Sob uma saia longa azul, podia-se ver um par de pernas finas e esquisitas. Seu vestido flutuava enquanto ela caminhava e sua preciosidade cintilava em sua delicada figura feminina. Os arcos perfeitos dos peitos dela, peitos e bunda eram indescritivelmente amáveis. Ela radiava um incomparável charme e tinha um tipo de orgulho em sua aparência e atitude que transcendiam esse mundo. Xiao Guangyun ficou boquiaberto por um momento e todo seu corpo congelou no lugar. Seus olhos olhavam fixamente e estranhamente para aquela figura distante. Ele entrou em pânico por dentro, ele quase acreditou que ele estivesse vendo uma ninfa do Rio das Lendas. Como se tivesse percebido os olhares, a garota virou seu rosto na direção dele e o deu um olhar frio, então virou sua cabeça e andou para dentro do quintal. Mesmo sua cor de pele, pela olhada que Xiao Guangyun deu quando ela virou sua cabeça para olhar para ele, causou seu corpo tremer como se todos os ossos em seu corpo tivessem derretido. Ele ainda não tinha voltado aos seus sentidos mesmo depois que Xia Qingyue tinha saído de seu campo de visão. Depois da inoportuna e repentina aparência de Xia Qingyue, o coração de Xiao Yulong deu um som de tum como se rezasse que ela não fosse vista por Xiao Guangyun. Mas infelizmente, Xiao Guangyun tinha visto e também tinha mostrado a mesma reação que a maioria dos homens tinham quando eles viam Xia Qingyue pela primeira vez. Não, a reação foi ainda mais exagerada. O coração de Xiao Yulong imediatamente começou a bater mais rápido. Nessa pequena cidade nuvem flutuante, como alguma mulher que Xiao Guangyun colocasse os olhos poderia escapar. E uma vez que Xiao Guangyun colocasse seus olhos nela, isso significaria que ele não seria capaz de obter Xia Qingyue nessa vida. Entretanto, ele imediatamente rangeu seus dentes e de pé ao lado de Xiao Guangyun, ele acenou sua mão na frente do rosto dele. Ele sussurrou baixo: jovem mestre Xiao. Aquela garota, quem é aquela garota? Quem é ela? A expressão de Xiao Guangyun estava um turbilhão e até sua voz estava trêmula de excitamento. Esse mundo, atualmente tem uma mulher linda dessa maneira. Todas as minhas esposas e concubinas, todas as mulheres com quem eu já brinquei, se somadas juntas não iriam chegar nem perto dela. Uma fada, ela é simplesmente uma fada. Xiao Guangyun tinha ficado comovido a tal estado que ele se tornou incoerente. A luz em seus olhos estavam quentes quase ao ponto de combustão.
Xiao Yulong mudou a atitude de bem-intencionado e disse com um rosto cheio de sorrisos, ela se chama Xia Qingyue e é a mulher mais linda de nossa cidade nuvem flutuante. Ela realmente é uma fada. Xia Qingyue. Xia. Então ela não é um membro do clã Xiao. Certo? Xiao Yulong concordou com sua cabeça enquanto seus olhos se estreitaram. Ele disse claramente, ela não é um membro de nosso clã Xiao, mas ao invés disso, ela é filha do comerciante mais rico em nossa cidade nuvem flutuante. Ela se casou em nosso clã Xiao há apenas 3 dias atrás, se casou com o neto do quinto Elder, Xiao Che. O que? Ela é casada. A expressão de Xiao Guangyun mostrava seu desapontamento. Em um flash, aquilo se transformou em uma inveja ardente e um desejo extremamente intenso, ela é casada. E casada em seu clã Xiao, isso é absolutamente ridículo. Como um neto de um elder de um clã Xiao insignificante pode ser qualificado para esse tipo de fada? Certo? As palavras do jovem mestre Xiao são verdadeiras. Xiao Yulong prontamente concordou, somente uma pessoa com uma quantidade de talento igual a de um dragão como o jovem mestre Xiao pode ser qualificado para se casar com esse tipo de fada. Jovem mestre não sabe que embora a pessoa que ela casou seja o neto de um elder, ele atualmente é a pessoa mais inútil de nosso clã Xiao, suas profundas veias foram deformadas desde sua infância. Até agora, ele continua apenas no grau nível do domínio profundo elemental. Ele é absolutamente uma desgraça para nosso clã Xiao. O que? A expressão de Xiao Guangyun se tornou cinzas e suas mãos começaram a tremer, essa beleza inesperadamente é casada com esse tipo de lixo. Isso é absolutamente imperdoável, imperdoável. Aquele tipo de mulher deveria pertencer a mim, Xiao Guangyun. Como uma peça de lixo do clã Xiao pode ser qualificado para ela? Xiao Guangyun rosnou baixo, com as flamas de sua inveja queimando. Ele andou imediatamente em direção ao quintal em que Xia Qingyue tinha acabado de entrar. Ele andou apenas 2 passos quando uma voz forçada veio de trás dele, jovem mestre. O líder da seita escolhendo você para vir até aqui também é um tipo de aprendizagem. O líder da seita o avisou especialmente que você não deveria fazer nada que irá manchar a reputação da seita. Especialmente tomar a mulher de alguém. Xiao Guangyun parou de se mover, todo o seu rosto estava cheio de discordância. Entretanto, ele obedientemente parou seus passos. Xiao Yulong olhou para o elder Xiao Mushan em confusão, parece que ele não veio aqui somente para acompanhar e proteger mas também para vigiá-lo. Apenas uma sentença foi suficiente para assustar Xiao Guangyun e fazer parar de se mover. Além do mais, pelas suas palavras, era evidente que esse Xiao Guangyun já tinha tomado mulheres de outras pessoas antes. O olhar de Xiao Yulong balançou. Ele andou rapidamente ao lado de Xiao Guangyun e disse em voz baixa, jovem mestre Xiao, se você colocou seus olhos naquela Xia Qingyue, você não precisa usar a força para pegá-la. Existem muitos métodos para se fazer isso. Métodos? Que métodos? Xiao Guangyun virou sua cabeça e o olhou com os olhos brilhando. Xiao Yulong imediatamente se inclinou perto de seu ouvido e sussurrou rapidamente. Depois de terminar de falar, os olhos de Xiao Guangyun se ergueram imediatamente. Os cantos de sua boca também revelaram um traço de impaciência, e um sorriso pervertido. Isso é algo que eu acabei de pensar. Eu não disse a ninguém. Eu não achei que isso iria ser capaz de ajudar o jovem mestre Xiao. Realmente não poderia ser melhor. Vendo o sorriso pervertido de Xiao Guangyun, o coração de Xiao Yulong estava cheio de nojo, mas seu rosto continuou segurando um sorriso obedientemente. Muito bom. Extremamente bom.
Xiao Kuang-yun concordou com sua cabeça lentamente. Parece que o jovem mestre Xiao tem um gosto parecido em mulheres bonitas. Atualmente, em nosso clã Xiao, existem mais belezas além de Xia Qingyue, Xiao Yulong disse em voz baixa. Quinto Elder Xiao Lai tem uma filha que acabou de completar 15 anos nesse ano, mas já tem uma beleza impressionante. Ela não é muito pior que Xia Qingyue, eu não sei se o jovem mestre Xiao tem algum interesse. 15 anos de idade, e é quase tão bela quanto a fada de agora há pouco. Os olhos de Xiao Kuang-yun se estreitaram, revelando um olhar de lobo. Depois de ver o olhar no rosto dele, Xiao Yulong sabia o que ele tinha que fazer depois. Ele se inclinou mais uma vez para perto da orelha de Xiao Kuang-yun e disse em voz baixa, se o jovem mestre está tão interessado, então isso será ainda mais fácil. O método realmente é simples, nós apenas temos que... Xiao Yulong se inclinou novamente perto do ouvido de Xiao Kuang-yun e novamente sussurrou. Ha ha ha. Ha ha ha. Xiao Kuang-yun começou a gargalhar alto enquanto seu olhar obsceno começou a se intensificar. Quando eu retornar, eu realmente devo agradecer meu pai por eu ter encontrado duas belezas deslumbrantes. Eu realmente não vim aqui para esse lugar distante em vão. Seu olhar se virou para Xiao Yulong. Ele então concordou sua cabeça lentamente. Você se chama Xiao Yulong, certo? Sim. Sim. Essa pessoa baixa é Xiao Yulong. Xiao Yulong mostrou excitamento em seu rosto. Para Xiao Kuang-yun se lembrar de seu nome era sua grande honra. Você é muito bom, nada mal mesmo. Se essas duas coisas forem um sucesso, então depois que eu voltar para a seita Xiao, você deve apenas permanecer ao meu lado. Xiao Kuang-yun disse com os olhos estreitos. Ah! O corpo todo de Xiao Yulong tremeu. Ele ficou tão comovido que seus olhos se arregalaram. Depois que ele se recuperou, ele se ajoelhou em frente de Xiao Kuang-yun com um som de putung e fez o kovetol loucamente. Yulong agradece ao jovem mestre Xiao Kuang-yun pela sua enorme gentileza. Se for possível ficar ao lado do jovem mestre Xiao, então Yulong definitivamente será leal, e com todo o meu coração cuidar do jovem mestre Xiao. Nota: Cal.to igual em ato de ajoelhar-se e tocar o chão com a testa, manifestando submissão e reverência, como era costume na China. Vi um fazer o kovetol. 2 Fig prostrar-se, bajular. Esse resultado causou o coração de Xiao Yulong de bater alegremente em surpresa. Para ser capaz de entrar na seita Xiao já era uma felicidade equivalente em alcançar os céus com apenas um passo. E ainda ser capaz de seguir o filho do líder do clã era uma coisa totalmente diferente. Era algo que Xiao Yulong nunca ousaria a pensar antes.